Imagina você acordar e de repente nenhum telefone funciona, nenhuma chamada de emergência, nenhuma mensagem. Isso aconteceu e não foi em um país qualquer. A Espanha, um dos países mais modernos da Europa, simplesmente desligou. As autoridades disseram que foi uma simples atualização. Mas por que isso logo após um alerta de tempestade solar da NASA? Por que até o número de emergência ficou mudo? Coincidência? Ou algo muito maior está sendo preparado nos bastidores? Fica comigo até o final, porque hoje vamos conectar os pontos que a grande mídia insiste em esconder. Eu sou o Leandro Rodrigues e quem traz esta informação é o Daniel Lopes. Mas antes, já deixa seu like, comenta o que você acha de tudo isso, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja. Existe uma plataforma que está transformando vidas em todo o Brasil. É o portal de cursos rápidos. Fazendo a inscrição, você terá acesso imediato a 2.200 cursos online. É isso mesmo, sem mensalidades. Os cursos são organizados em mais de 40 categorias diferentes. Você ainda conta com acesso vitalício aos cursos, suporte técnico e garantia de 7 dias. Caso você não goste, seu dinheiro será devolvido integralmente sem nenhum desconto. O QR Code está aparecendo aqui na tela para facilitar o seu acesso. Basta apontar a câmera do seu celular e você já vai direto para o site. O link direto está na descrição e também no comentário fixado. Aproveita! E hoje, mais uma vez, nós vamos entrar num assunto muito sério, um assunto seríssimo, porque realmente parece que um plano anunciado desde 2020 está se cumprindo diante dos nossos olhos, ok? Então, meus amigos, os poderosos estão rápida e claramente e evidentemente implementando a sua agendinha sinistra. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês algo muito preocupante que aconteceu novamente no mundo e que provavelmente está programado para o Brasil também, beleza? Então, amigos, sejam bem-vindos. É uma alegria contar com o presente de vocês. Já aproveita e vai dando like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Então, amigos, prestem muita atenção. Caiu tudo agora. Você já se preparou? Aí você fala assim: peraí, Daniel, caiu tudo o quê? Que história é essa? O que que caiu? Meus amigos, você se lembra que recentemente tivemos um caos em Portugal e Espanha. Caiu a eletricidade lá em Portugal e Espanha. Você acredita que aconteceu agora diferente? Em vez de cair a eletricidade, caiu a telefonia. Matéria de hoje, terça-feira, dia 20 de maio, do jornal britânico The Sun. A matéria diz: caiu tudo. Redes telefônicas caíram em toda a Espanha, com serviços de emergência fora do contato, apenas algumas semanas após o apagão nacional causar o caos no país. Alguns chamadores desesperados por serviços de emergência tiveram suas vozes cortadas devido à terrível interrupção. Beleza? Então, amigos, o negócio parece que está estranho. O negócio parece que não está dando sossego, tá? É claro que eles vão chegar com uma explicação, sempre aquela explicação que a gente chama de somebody love. Qual que é a explicação que eles vão dar? Não, pessoal, não foi nenhum problema, não foi nada proposital. Nós apenas tivemos ali uma pequeníssima atualização da nossa rede telefônica. Ó, vou te falar, hein? Atualização fuleira da cebola pra caramba. Quem trouxe essa explicação brilhante foi o pessoal da maior agência de notícias do mundo, a agência de notícia Reuters, né? Você já deve conhecer. Tô colocando aí para você já a segunda matéria de hoje. Quem não é Kruger vai salvar a matéria. O link tá aí para vocês, matéria da revista ou da agência de notícia Reuters, né? O que que eles vão dizer? Eles vão dizer: "Não, já tá tudo certo. A gente teve esse probleminha porque teve uma atualização, né, atualização da rede. Então, foi tudo tranquilo". Meus amigos, foi uma atualização de rede tão parruda que caiu até o 911 lá dos Estados Unidos, que é o serviço 112, tá? Aqui no Brasil a gente tem 190, nos Estados Unidos eles têm o 911, lá na Espanha eles têm o 112.
Vocês acreditam que a atualização do sistema espanhol foi tão parruda, tão pesada, tão abrangente, que até o serviço de emergência caiu? Meus irmãos, eu não acho nem um pouco coerente um país fazer uma atualização da sua telefonia e deixar até a parte da emergência cair também. Eu gostaria de te perguntar uma coisa: você acha normal isso? Você acha que um país avançado como a Espanha iria atualizar a sua rede de telefone e deixar fora do ar durante um bom tempo até o serviço de emergência? Eu acho que essa explicação aqui está mal contada, tá? E aí o diretor de operações da telefonia, o Sérgio Sánchez, né, ele falou: "Não, fiquem tranquilos, o serviço já foi estabelecido, exceto por um ou 2 casos e tal". A gente sabe que a Telefônica é a segunda maior operadora da Espanha, depois da Mais Orange, e os serviços de outras grandes operadoras não foram afetados, tá? O serviço de telefonia móvel da Telefônica também pareceu funcionar normalmente durante toda a manhã. Segundo o site Down Detectors, as interrupções relatadas estavam principalmente relacionadas ao serviço de internet fixa, tá? Vários usuários ali relataram problemas de conexão em várias regiões, região de Aragão, Valência, Andalucia, Extremadura, País Basco, Navarra e partes de Madrid, tá? Até o serviço de emergência ficou fora por causa de uma atualização. Quem acredita nisso deve acreditar em Papai Noel, Curupira, Tinkerbell, Fada Madrinha também, ok? Agora, isso aqui é o que a mídia está te dizendo. A mídia mainstream. Nós já sabemos que a mídia mainstream é cultura de massa. Cultura de massa é disseminada pelos meios de comunicação de massa. Meios de comunicação de massa são aqueles que produzem conteúdos que são fabricados pela elite para que as massas consumam. Segundo os teóricos da comunicação Jesus Martín Barbero e o Nestor Garcia Canclini, que escreveram livros brilhantes sobre esses temas, lembrando que são autores de linha marxista, então leia com moderação. Esses autores criaram a diferença entre o conceito de meio de comunicação, cultura de elite, alta cultura, e cultura popular. E criaram, né, nessa comparação, a ideia da cultura de massa. Qual é a diferença entre alta cultura, cultura popular e cultura de massa? Isso é sempre um algoritmo importante para nós interpretarmos as informações que chegam até nós. Preste muita atenção. Enquanto a alta cultura é feita pela elite para ser consumida pela própria elite, exemplo, música erudita. Música erudita geralmente é produzida pela elite para ser consumida pela elite. Enquanto isso, nós temos, por outro lado, a cultura popular. Cultura popular é feita pelo povo para ser consumida pelo povo. Exemplo, festas folclóricas, Bumba Meu Boi, Folia de Reis e por aí vai. Ou os bloquinhos de samba, né, regionais. Agora, entre a alta cultura e a cultura popular, você tem no meio das duas a cultura de massa, que ao contrário de ambas, não é feito por um grupo para ser consumida pelo próprio grupo. Ao contrário da cultura da elite, da alta cultura que é feita pela elite para ser consumida pela elite, e ao contrário da cultura popular que é feita pelo povo para ser consumida pelo próprio povo, a cultura de massa é feita pela elite para ser consumida pelo povo. Então é claro que a cultura de massa, ela é uma propaganda para controlar a mente e os corações do povão. A famosa operação psicológica que a gente tanto fala aqui, tá bom? Então, o que a cultura de massa está dizendo? A cultura de massa está dizendo que foi apenas uma atualização telefônica. Porém, quando a gente pesquisa mais um pouquinho, a gente vai descobrir que, nesse mesmo momento que todas as redes telefônicas ficaram fora do ar na Espanha novamente, com até os serviços de emergência fora do alcance, tivemos aí, minutos depois, tá? Esse apagão da Espanha aconteceu minutos depois de a NASA emitir um alerta sobre uma poderosíssima tempestade solar que estava chegando para o planeta Terra. Algumas estimativas da NASA até levantaram a hipótese de erupções vulcânicas solares chegarem à Terra entre 1 e 3 dias, tá? Então, os próximos dias provavelmente não vai acontecer nada, mas a gente vai ficar de olho, tá? Só que, segundo alguns intérpretes, essa primeira onda dessas erupções solares já causou interrupções na Espanha, tá? Que parece ter sido atingida diretamente, já que ficou no lado diurno da Terra. A gente sabe que quando tem uma tempestade solar, a parte do planeta Terra que está virada para o Sol, ou seja, que está durante o dia,
pega essa influência com muito mais força, tá? Então, meus amigos, mais uma vez, a gente precisa prestar atenção nisso aí, tá? Todos os cientistas, entusiastas e tal, podem se queimar a língua aí, tá? Então, nessa matéria que eu coloquei para vocês aí do jornal The Independent, a gente teve um alerta emitido pela NASA hoje, terça-feira, dia 20 de maio. As tempestades solares, elas estão afetando muito as redes elétricas e as comunicações de países inteiros. Agora, por quê? Porque o campo magnético da Terra, ele também está se enfraquecendo, tá? Porque nós estamos no meio de uma excursão geomagnética, ok? Então, meus amigos, a grande pergunta é qual será a próxima região a perder a sua eletricidade devido a isso? Porque a gente tem tempestades solares X2.7, a categoria mais alta possível para uma erupção solar, e esse evento provocou apagões de rádio em partes do Oriente Médio e derrubou toda a rede na Espanha. Quer saber de onde eu tirei essa informação? Já falei para vocês, Jornal Independent, matéria de hoje, tá? Deixa eu só dar uma lida aqui rapidinho para vocês nessa manchete aqui do Jornal Independent para a gente poder fazer a nossa importante reflexão aqui hoje, ok? Matéria do Independent, o título diz o seguinte: NASA alerta sobre grandes erupções solares que causam apagões na Terra. A região mais ativa do Sol está se voltando para a Terra, trazendo auroras espetaculares e apagões ocasionais, ok? Então, quem só lê Reuters, quem só lê France Press, quem só lê o Somebody, vai achar que foi uma atualização de telefonia. Agora, se você lê e faz um cruzamento de dados, você vai ver que os astrônomos alertaram sobre as tempestades solares e outros eventos climáticos espaciais extremos nos próximos dias e semanas, à medida que uma parte ativa do Sol aparece no nosso campo de visão terrestre. Então, o Observatório de Dinâmica Solar da NASA capturou recentemente a tempestade solar mais poderosa do ano de 2025. Com manchas solares ali recém-surgidas, classificado como uma erupção X2.7, categoria mais alta, o evento provocou apagões de rádio em partes do Oriente Médio, ou seja, não foi só na Espanha que teve coisa estranha acontecendo, no Oriente Médio também, lembrando que o Sol passa primeiro pelo Oriente Médio, depois pela Europa e depois chega às Américas, perfeito? Então, meus amigos, sempre tem uma segunda explicação, tá? Sinais de rádio de alta frequência foram interrompidos por cerca de 10 minutos, de acordo com os meteorologistas espaciais da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, lá nos Estados Unidos. E a NASA observou que essas tempestades solares em andamento podem continuar a impactar as comunicações de rádio, as redes de energia elétrica, os sinais de navegação e apresentar riscos para espaçonaves e para astronautas, ok? Então, meus amigos, essa é a diferença do leitor Kruger e do leitor estratégico. Estou mostrando para vocês aqui o que está acontecendo. Agora, eu sempre digo para vocês, é muito fácil prever o futuro. Como é muito fácil prever o futuro, Daniel? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. É porque as pessoas são Kruger. Qual é a maneira mais fácil de prever o futuro? Acompanhar o que os poderosos do planeta estão fazendo. Porque os poderosos do planeta, os bilionários, trilionários, os super ricos do planeta Terra, eles só são bilionários, trilionários e super ricos, sabe por quê? Porque eles se antecipam às coisas que estão vindo, eles sabem ler o outro lado da informação, eles sabem das coisas antes delas acontecerem e eles sabem o que fazer para se preparar. Esses 3 pontos compõem a alma do meu trabalho, seja no YouTube, seja lá na Arca. Vocês sabem que o meu objetivo aqui, minha missão declarada para vocês é, primeiro, falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, te ajudar a se preparar. Então, a maneira mais importante e fácil e básica de prever o futuro é ver o que os poderosos estão fazendo. Poderosos tanto indivíduos quanto poderosos em termos de instituições. E sabe o que está acontecendo? As agências americanas, ou seja, as instituições mais poderosas do mundo, que são controladas pelos indivíduos mais poderosos do mundo, estão realizando simulações de emergência para tempestades solares, ok? Os senadores norte-americanos chegaram ao ponto de receber telefones de emergência via satélite
e muito mais, ok? No domingo, a Macedônia, inclusive, ficou às escuras por algumas horas devido a erupções coronárias solares. Deixa eu colocar para vocês, então, a matéria de onde eu tirei essa informação, matéria de um dos jornais mais importantes, ou revistas, ou sites mais importantes do planeta Terra na área de ciência e tecnologia, que é o Gizmodo, tá? Junto com a Wired Magazine, Gizmodo é um dos sites mais importantes de ciência e tecnologia, e obviamente se você é 8%, se você não é Kruger, você vai salvar essa terceira matéria que eu coloco aqui para vocês, do Gizmodo. O que diz essa matéria? Tá lembrando para vocês que existe o Gizmodo Brasil também. O Gizmodo diz na matéria agora de ontem, dia 19 de maio de 2025, o seguinte: os Estados Unidos acabaram de realizar um exercício de emergência para tempestades solares. O verdadeiro perigo seria altamente complicado. Um exercício único e multiagências mostrou o quão mal preparados os Estados Unidos estão para o clima espacial desfavorável. Meus amigos, se esse exercício de múltiplas agências norte-americanas, que são as agências mais poderosas do mundo, concluíram que as agências mais poderosas do mundo, dos Estados Unidos, não estão preparadas para um clima espacial adverso e desfavorável, imagine a nossa situação aqui no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Imagina se os Estados Unidos e as agências norte-americanas não estão preparadas, imagina nós.